Bom dia, professor. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Joinha. Então quero desejar um ótimo dia para vocês, uma semana muito abençoada e vamos continuar os nossos estudos relacionados às nossas atividades do módulo número 1 da apostila número 3, que estamos falando sobre o sistema capitalista e o sistema socialista, né? Foi conversado sobre isso. Outro detalhe, alunos da 121 e 122. Hoje é dia 17 de agosto. 17 de agosto. Ao você observar, lá no sistema do boletim, ainda não está com a nota atualizada, certo? Essa nota atualizada, ela só vai estar a partir do dia 24 de agosto. Então, se você abrir o boletim, você vai ver notas professor, de geografia não arrumou nenhuma nota ainda. Todas as notas de geografia já foram arrumadas, mas o sistema da Secretaria Escolar, a partir do dia 24 de agosto, eles que vão arrumar as notas. Então, tudo aquilo que você enviou para mim via e-mail ou atividades na plataforma de Class foram vistadas e eu já arrumei as notas relacionado ao sistema, ok? Então, não se preocupe que no dia 24, a partir do dia 24 vai estar essa data para ser observada esse detalhe. Antes de iniciar a aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 121 e 122. Dá-nos uma boa aula, possamos entender o conteúdo, o que vai ser gravado, o que vai ser falado, que o Senhor possa estar presente e que tudo possa ser recuperado da melhor maneira, conforme o seu querer. Fica conosco, também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, vou compartilhar a tela com vocês, lá da página número 15. Quem tiver a apostila, acompanhe comigo na página número 15, que nós vamos conversar sobre esse assunto. Esse assunto, ele tem várias perguntas, e eu vou, através da apostila, explicar essas perguntas, tá bom? Então, você acompanhe comigo no seu conteúdo. Essa semana, no dia 17 a 20 de agosto de 2020, nós estamos tendo essa aula live. Nós vamos ter a continuação desse assunto junto com o YouTube, tudo um pacote só, por causa que nessa semana, do dia 17 a 18, você vai ter aquela atividade que é relacionada à atividade diagnóstica. Ao você fazer atividade diagnóstica, faça com carinho, leia as questões, faça tudo certinho, porque essa nota que vai sair vai ser o quê? A nota que você vai ver em que nível que você está do aprendizado do segundo ano. E vai ter para todas as disciplinas, tá bom? Só que não entra no boletim. Bom, então vamos conversar com vocês. Quem tiver a apostila na página número 15, conforme eu disse para vocês, acompanhe lá na página 15 e 16. Essa aula de hoje vai ser bastante perguntas. Você vai grifar no seu livro, questões, na sua apostila, lá na página número 15, que são questões sobre o socialismo que nós temos na prática no mundo atual, certo? Porque nós tivemos nos estudos anteriores, nós falamos sobre o bloco socialista que era regido pela URSS. Hoje, esse bloco já acabou, conforme nós estudamos na aula passada, nós vamos ter a Comunidade de Estados Independentes, mas o socialismo tem alguns países que ainda possuem o socialismo.
diferenciado um pouco daquilo que nós estudamos do capitalismo, do socialismo de outros países. Mas vamos ver como é a forma a China, tá? Então, socialismo na China, lá na página número 15 e 16, vamos acompanhar com vocês sobre o processo do socialismo deles. Diz o seguinte, o primeiro ponto você pode grifar na página 15, quem tiver a apostila, pode grifar lá na página 15 o que nós vamos ver. Olha só, antes de ir para responder perguntas, você vê como o socialismo, eles têm, olha, um padrão de roupa igual para todos, quase, estamos observando, olha só, observando ali as roupas. Você vê que todos estão com gravatas praticamente, né? Todos, ó. Esse aqui tem a gravata borboleta aqui, mas praticamente todo mundo tem gravata. Outro, você vê que todos estão com crachá, ó, todos identificados. Né? O sistema socialista proporciona isso, principalmente da China. Eles são muito rigorosos nesse fator de identificação. Você vê, ó, até o primeiro aqui, o ministro aqui da China, tem o seu crachá, todos com crachá, e esses participantes todos com crachá também. E aqui tem, na mesa deles, o nome deles, né? O crachá, e junto tem um chá para todos também. Então, isso é igual para todos no sistema socialista. Então, a pergunta número 1 diz o seguinte, até meados do século XX, aí coloquei entre parênteses, questão cultural e questão econômica. Como é que era a questão cultural? Ao você observar na apostila, eu estou com a apostila aberta em mãos para responder essas questões. Primeira, questão cultural. Olha só, o gigante chinês era, na verdade, um país culturalmente rico. Então, quem estiver respondendo, grifando no seu caderno, isso que é questão cultural, você vai colocar o quê? Culturalmente rico, tá? Essas são perguntas que você vai colocar da página número 15. Então, até o meio do século XX, a questão cultural deles era considerado o quê? Ricos. Agora, a questão econômica. Porém, pobre e atrasado economicamente. Então, a primeira pergunta respondemos. Qual a questão cultural? A questão cultural da China, no meado do século XX, eles eram o quê? Extremamente culturalmente ricos. Mas a questão econômica se diz o quê? Pobre e atrasado. E alguma pequena classe privilegiada que tinha riqueza e o poder. Como nós vimos, os burocratas que existiam na China, que eram considerados ricos, né? Tanto na questão cultural como na questão econômica. E a maior parte da população, no meio do século XX, era questão cultural rica, mas economicamente atrasada. O que aconteceu na pergunta número 2, 1927? E aí, em 1927, na China, nós tínhamos dois grupos distintos. Um era nacionalista e outro comunista. Você pode observar, quem tiver com a apostila aberta em mãos, abra lá na página número 15, segunda, primeira coluna, o último parágrafo. Então, o grupo da China, em 1927, era dividido em dois grupos, tais como nacionalista e outro comunista. Agora, o que aconteceu com esse cara chamado Chiang Kai-shek? Após 3 anos de conflitos, o general Chiang Kai-shek conseguiu eliminar o quê? As barreiras rurais comunistas que haviam sido fundadas por Mao Tse-tung. Então, o que acontece? Na pergunta número 2, você vai colocar o seguinte. Lá em 1927, a China era dividida em dois grupos distintos dentro desse conflito civil, dentro da própria China. O primeiro era nacionalista e o outro que nós chamamos de comunistas. Só que Chiang Kai-shek, ele, depois de 3 anos, ele conseguiu eliminar essas barreiras rurais criadas por quem? Por Mao Tse-tung. Ou seja, ele gostaria de colocar que toda a atividade econômica gerasse para o benefício da população, não como reservas, conforme Mao Tse-tung tinha colocado.
Terceira questão ali, ó. Quarta marcha, 1934 e 1935. O que ocorreu nesse período? Nesse período de um ano. Diz o seguinte, quem tiver com a apostila, grifem essas perguntinhas que eu estou passando no teu texto. Diz assim, ó. Teve início, então, a grande chamada marcha, grande marcha, e um governo socialista se estabeleceu ao norte na cidade de Yan'an. Então, nessa grande marcha, que foi de um período de um ano, chamado a Grande Marcha, o governo socialista estabelece um local, que é chamado Yan'an, como sendo o local para o governo socialista. Já que no número 2 nós colocamos que o sistema socialista estava englobado em dois grupos, os chamados nacionalistas e os comunistas, né? E já a partir de 34 e 35, eles estabelecem o governo socialista lá em Yan'an. Agora, pergunta número 4. O que aconteceu em 1937, 2 anos depois? Aí coloquei lá, teve a divisão da República Popular da China e a República da China. Você vê que tem diferença, um está escrito popular e outro só República da China. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, data, em que período que ocorreu essa República Popular da China? Você pode grifar na sua apostila na página número 15, na segunda coluna, que diz assim, em 1º de outubro de 1949. Quem foi o líder? Mao Tse-tung. Ele que colocou, então, a formação da República Popular da China. Agora, e a outra? Mas você vai colocar lá, grifa lá, dezembro de 1949, os nacionalistas de Kai-shek, Chiang Kai-shek, né? Se refugiaram na ilha de Formosa, dando origem à República da China. Ok? Respondido essa pergunta? Então, a quarta pergunta. O que aconteceu a partir de 1937? A partir de 1937, a China foi dividida em dois grandes grupos, conforme a questão número 2 que eu coloquei para vocês. Então, o primeiro foi formado chamado República Popular da China, que foi dia 1º de outubro de 1959, com a liderança de Mao Tse-tung. E o segundo, conforme está escrito ali, República da China, ela foi instituída em dezembro de 1949. O líder foi Chiang Kai-shek, e que foi em que local? Formando a ilha de Formosa. Então, por isso que a China, nesse período, ela tinha duas localidades com dois grupos distintos, um nacionalista e outro socialista. O primeiro, República Popular da China, socialista, e República da China, individualista. Agora, a pergunta número 5, você pode observar, grande salto para frente. O que significa isso? Diz assim, ó, entre os anos de 1958 e 1961, o governo chinês promoveu o plano que ficou conhecido como o Grande Salto para Frente. Como esse projeto, milhares de chineses foram obrigados a abandonar suas produções de subsistência, ou seja, agricultura, para trabalhar o quê? Em fazendas coletivas de subsistências. Por quê? Antes o povo trabalhava numa agricultura para sua própria alimentação. O que produzia era para o seu próprio sustento familiar. Desculpem. Mas, através do grande salto para frente, em 58 e 61, as agriculturas começaram a se tornar coletivas, controladas pelo governo. E até as indústrias voltou a ser controlada pelo Estado. O plano revelou-se um tremendo fracasso, a fome tomou conta do país e milhões de chineses perderam a vida nesse período de 1958 e 1961, que o governo quer tudo para
o seu espaço social. Na pergunta número 6, nós temos a Revolução Cultural. Essa foi uma imagem desgastada por Mao Tse-tung, se uniu à juventude comunista e lançou o que ficou conhecido como Revolução Cultural. Durante esse movimento, olha só, durante esse movimento, por isso que ele ficou desgastada, esse Mao Tse-tung, porque durante esse movimento, todos que manifestavam ideias diferentes eram alvo de quê? De perseguição política e até exílio até a própria morte. Isso que ocorrendo nessa pergunta Revolução Cultural. Número 7. Deng Xiaoping. Economia e política. O que teve? A economia dele, ele faz o quê? Uma abertura para o capital estrangeiro. Ele faz abertura, porque nos anteriores, tudo era voltado para o controle do Estado e nada tinha ligação para o mundo capitalista. Já o Deng, ele já abre esse espaço da economia para o mercado estrangeiro. E o modelo da política se torna um modelo socialismo de mercado. Ou seja, o país vai aderir dois sistemas, um sistema capitalista e um sistema socialista. Esse sistema capitalista, entre aspas, né, gente? Porque eles começaram a conquistar a economia do mercado mundial através do Deng. 1949, o que ocorre nesse período, né? Em 1949, conforme você pode observar na página número 16, nós tivemos, desde que ocorreu a Revolução Socialista em 49, o comando governamental encontra-se nas mãos do Partido Comunista Chinês, PCCH. Então, isso ocorre nesse processo. Em 1978, voltaram-se à participação no governo e atualmente são estimulados o quê? A apresentar reivindicações à população. Hoje, como é que está o sistema hoje deles? Tudo que o governo propõe nessa teoria deles, eles vão o quê? Comunicar, participar para a população. Então, a população vai estar sabendo o que está acontecendo no próprio sistema. E o sistema eleitoral prevê eleições diretas para os congressos populares locais e indiretas para todos os demais níveis mais elevados. Por isso é denominado sistema de hierarquia, né? Então, esse sistema praticamente é hoje que o socialismo sobrevive na China, sendo um socialista de mercado ou socialismo selvagem. Por que selvagem? Tendo o sistema socialista e o capitalismo como mercado. Ok? Então, um dos países que nós estamos vendo do socialismo é a China atualmente. Vamos agora para a página número 16, Taiwan. Como se apresenta esse país ainda vivendo no sistema socialista? Só pela foto você pode observar que é um país extremamente capitalista, né? Por quê? Pelos esses arranha-céu. Quando nós temos esse conjunto de arranha-céu para o sistema socialista, quando temos esses arranha-céus para o sistema capitalista, significa o quê? Poder, riqueza. Para o socialismo, não deveria ter esses prédios tão altíssimos que você pode observar. Por quê? Isso aí é símbolo do mundo capitalista. Então, Taiwan, ela também vive hoje, atualmente, um sistema socialista, mas também como um mercado voltado para o mercado internacional. Primeiro ponto, coloquei lá 1949, quem tiver a apostila pode acompanhar, 1949 e 1971, ONU China. O que significa isso? Durante esse período de 49 a 71, o governo dos Estados Unidos adotou a teoria do que significa uma China. Né? Lembra que nós estudamos no anterior que um lado socialista ficou dentro do continente e o lado individualista ficou do lado da Ilha de Formosa, que é Taiwan. Então, só que ele prevê em 49 e 71 que teria só uma China, né? Uma China continental, uma China formosa, todos teriam o mesmo grupo. Agora, em 71, o que aconteceu? Durante 71, essa geopolítica nos fala o seguinte, que no governo Nixon dos Estados Unidos, houve uma
aproximação geopolítica estratégica com o governo da República Popular da China. Excedendo a pressão do governo dos Estados Unidos, passou a defender a tese das duas Chinas, retirando o apoio a Taiwan. Então, seria só uma China e não teria mais esse espaço da caso de Taiwan, a Ilha Formosa. Em 79, o que acontece? Os Estados Unidos cortam relação diplomática com a ilha. E 2008, o que acontece para Taiwan? Porém, a partir de 2008, as relações entre a ilha e o continente sofreram uma rápida aproximação. Na atualidade, a República Popular da China se tornou o principal importador dos produtos de Taiwan, superando o quê? Os produtos dos Estados Unidos. Então, hoje, o que acontece com essa divisão que nós vimos na China, China socialista popular e China individualista, que temos na ilha de Formosa e Taiwan, a partir de 2008, eles cederam esse espaço. Então, hoje, a China continental é um dos grandes parceiros comerciantes de Taiwan. Tá? Essa é outra China. Então, você pode observar, tem a China, que vimos, que é uma China de mercado, conforme a apostila tem lá na apostila página 16, é um socialismo de mercado, país de dois sistemas. E Taiwan, a mesma proporção, conforme a China. Ok? Agora, lá na página número 17, espero que vocês estejam acompanhando o que eu estou falando na sua apostila e marcando lá. O socialismo na Coreia do Norte, página 17 e 18. Ali você vê o presidente da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos. Lá na página número 18, quem tiver a apostila pode observar na página 18, bem aqui nesse mapa que eu estou mostrando para você, nesse mapa. Nesse mapa está dizendo o seguinte, aqui nós temos 38 graus norte, ou seja, a Coreia, tínhamos uma Coreia só, mas através da guerra que teve entre as duas Coreias, né, entre indivíduos, formou-se, então, acima de 38 graus, temos a Coreia do Norte. E abaixo do 38 graus, nós temos a Coreia do Sul. Né? Então, essa divisão fez com que tivesse dois conjuntos, o conjunto da Coreia do Norte e o conjunto da Coreia do Sul a 38 graus norte. Hoje, como é que o país está? Né? Como é que o país se enfrenta hoje, 2020, por exemplo? Lá você pode observar na página 17, quem tiver pode grifar o seu livro, diz assim, a Coreia do Norte é hoje o país mais fechado do mundo, com pouquíssimas notícias veiculadas. Ou seja, as notícias que eles colocam são notícias de interesse deles quando querem ir contra os norte-americanos. E você pode observar nesse encontro que teve entre o presidente da Coreia e o presidente dos Estados Unidos, eles tiveram esse encontro para analisar essa aproximação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Ou seja, os Estados Unidos, ao chegar lá, gostaria de que eles diminuíssem esse fator de armamentos bélicos e tivesse aproximação comercial com os países do mundo. Mas nós podemos observar que até o prezado momento, a Coreia do Norte, você não vê muita notícia sobre a Coreia do Norte, né? É pouca coisa sobre eles. O que eles vão colocar na mídia são assunto de interesse para provocar quem? Os norte-americanos. Então é um país extremamente fechado para todo tipo de questão, até questão cultural e religiosa. Agora, lá na página número 18 e 20, você vai acompanhar, tem outros países, além da China, Taiwan e Coreia do Norte, nós também temos outros países também que são socialistas. Como, por exemplo, nós podemos observar o país de Laos. Lá na página 18, diz o seguinte, 1975, geopolítica. O que está grifando lá? O que nós podemos grifar? Em 1975, o governo foi deposto e instalou-se ali uma república socialista de partido único, o Partido Revolucionário do Povo de Laos.
Então, a partir desse momento, o governo, porque o governo de Laos ele era extremamente ligado ao grupo, por exemplo, dos franceses. Os franceses que foram lá dominar essa própria região, dominar todo o espaço cultural e politicamente e na questão econômica. Então, nós tivemos um movimento revolucionário comunista, desde esse período no início do século XIX até o meados do século XX. E conforme a proposta, em 1975, eles depõem o governo e ali instala o governo chamado socialista, de um partido único. Então, esse governo socialista, partido único, é um governo que é só o Estado que vai controlar a população na questão da educação, saúde, alimentação, questão religiosa, cultural e assim por diante. Então, é um sistema bem fechado, essa região de Laos, lá na página número 18. Também nós temos Vietnã, né? Outro grupo de países que nós podemos observar. Esse grupo de Vietnã, você pode observar lá na página número 19, no mapa. E no mapa nós temos o quê? Foi dividido o Vietnã em duas partes, conforme o paralelo 17 graus ao norte. Você pode observar isso lá na página número 19. E a partir dos 17 graus ao norte do paralelo, formou-se o estado do Vietnã, e ao norte, República Democrática do Vietnã. Mesma coisa conforme nós estudamos na Coreia. Coreia foi dividida em dois grupos através do 30 graus norte, tendo ao norte Coreia do Norte e ao sul a Coreia do Sul, na linha do 30 graus paralelos ao norte. Já Vietnã é a mesma coisa também. A 17 graus ao norte ficou a Vietnã parte norte, que é conhecido como República Democrática do Vietnã, e na parte sul como o Estado do Vietnã, ligado ao sistema socialista. Hoje, como que está essa estrutura? Também o Vietnã não se apresenta muito espaço para a economia para o mundo todo, né? Então, somente em 1995, os Estados Unidos reconheceram oficialmente a República Socialista do Vietnã. Parece que os Estados Unidos estão em todos os lugares para ter essa dominação política deles, né? Continuando aqui, diz o seguinte: o grau de centralidade, tendo um único partido, né, e é exercido por um presidente chamado chefe de Estado e por um primeiro-ministro chefe de governo. E a economia deles, o Vietnã procura uma aproximação com o mundo capitalista, tendo se tornado o que se costuma chamar de país socialista de mercado, ou seja, possui relações de mercados com os outros países. Então você pode observar, até agora o que nós já estudamos? Nós estudamos sobre a China. Nós estamos grifando no livro, marcando, respondendo essas perguntas para facilitar o teu estudo. Então, lá na página número 15, falamos sobre a China. E a China, na página 15 e 16, fala que a China tem um mercado de dois sistemas, né? Já o Taiwan também tem a mesma coisa, na página 16 e 17. Tem os dois sistemas, socialista e capitalismo, para o mundo do mercado. A Coreia do Norte já é contra, né? A Coreia do Norte não tem essa aproximação democrática com os países do mundo capitalista. Então, eles só geram o mundo chamado socialista. E o Laos, outro país que nós vimos também, Laos, ele só está voltado para a República Socialista. É um partido único e fechado para o mundo a nível comercial. E falamos até agora com o Vietnã. O Vietnã também, ele trabalha com esses dois sistemas socialista e capitalista no próprio sistema social Vietnã. Agora vamos para o final da página número 19 e 20 sobre socialismo em Cuba, né? Socialismo em Cuba. Aqui você pode observar a estrutura da cidade, como a cidade é um pouco detonada fisicamente pelo espaço de grandes tornados que ocorrem, furacões que ocorrem nessa região.
esses carros antigos são carros que vieram dos Estados Unidos, no período em que os Estados Unidos tinha esse acesso político, econômico, social com os cubanos. E hoje eles conservam, né, os cubanos, essas relíquias vindas pelos norte-americanos. Mas vamos ver o que aconteceu. Em 56 a 59, 1956 a 59, já estudamos sobre o socialismo, só vamos retratar alguma coisa sobre o mesmo. Entre os anos 56 e 59, ocorreu a revolução que mudou os rumos do país. Como figuras principais destacam-se Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. O resultado final de anos de luta foi a destituição do ditador e a implantação de um governo que havia prometido aos camponeses uma ampla reforma agrária e a nacionalização das indústrias. Ou seja, no final de 56 para 59, nesse período todo, no final desse período, ocorre então o sistema introduzindo o socialismo e o Estado controlando toda a formação. Só que a diferença aqui é o socialismo que o povo aceitou e não foi imposto, imposto pelo governo, né? Por exemplo, na China foi imposto pelo governo. Vietnã, Coreia, se por foi imposto pelo governo. Já em Cuba, o povo quis o sistema socialista. 56 anos, né, nos diz o seguinte, o que vem dizendo nesse período de 56 anos que ocorre? Lá na página 20, você pode grifar o seguinte, na segunda coluna, no terceiro parágrafo. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba estiveram rompidas por 56 anos, até dia 1º de julho de 2015, quando foram anunciadas as intenções de reabertura das embaixadas em ambos os países, após uma negociação secreta que durou 1 ano e meio, intermediada pelo Papa Francisco e pelo governo do Canadá. 2006 nos diz o seguinte, Fidel Castro se manteve no poder até julho de 2006 e foi sucedido pelo seu irmão Raul Castro. A partir dessa introdução do Raul Castro, Cuba começa a ter um grau de visualização para o mundo capitalista, melhorando o setor de turismo, melhorando o setor de restaurante, melhorando o setor de hotéis, melhorando a telecomunicação, a internet e abrindo aos poucos a configuração do mundo socialista cubano para o mundo capitalismo. Então, aos poucos estão adentrando. Essas negociações foram todas totalmente tratadas por Barack Obama, né, em março de 2016, mas com a saída do Obama do poder governamental norte-americano, entra o governo Trump, e o Trump não tem muito esse esquema de passar a mão nos cubanos, então ele fecha meio partido para os cubanos, né? Bom, gente, dia 25 de agosto é a entrega das atividades, a página 21, lá, quem tiver o livro, ó, página 21, você tem questões a número 10, 11, 12, tem a 21, que é o número 1, a 22, a 23, até a página número 26. Ou seja, professor, mas aqueles outros exercícios que tem lá na página anteriores, não é para ser feito? Pode ser feito, mas não irei verificar. O que verificar é da página 21, desde a número 10 a 11, ó, 10, 11, 12, e todas de marcar X até a página 26, que é a última página. Você vai tirar fotos disso e enviar na plataforma de Class no que dia? Para a turma 121, no dia 25 de agosto. E a turma 122 para o dia 24 de agosto. Essas são as datas que você vai colocar na plataforma de Class. Essa atividade é a atividade do mês de agosto, que vale de 0 a 10, ok? Muito obrigado pela sua atenção, por ter nos dado esse espaço ali. Agora eu quero fazer a chamada rapidinho para a gente finalizar a aula de hoje. Turma 121, primeiramente, Akira, Amanda, Ana Carolina, Ana Júlia, Andrei. Eu, professor.
Presente, tá lá já. Opa, deixa eu aumentar esse P aqui. Ana Beatriz, Arthur, Augusto, Bruno, Eduarda, Aqui. Eduardo, Professor, eu tô aqui. A minha mãe estava me chamando para fazer um negócio, Ana Carolina Schneemann. já coloquei, tá vendo o P ali? Ah, então tá bom. Já viu o P? Acabei de ver. Ah, tá. Stephanie, Georgia, Aqui. Gustavo, Isabela, Aqui, professor. João Vitor, Professor, Júlio. o Gustavo tá aqui. O Gustavo tá aqui, então vou colocar o Gustavo ali. Coloquei o Gustavo já. Professor, Oi, oi. a Stephanie também tá aqui. Então tá aqui, ó. Tô presente ali. Coloquei. Viu o presente ali? Vamos agora pro próximo. Até o 18, tudo bem? 20, Luana. Aqui. Júlia Carnio também está? Não? Lucas Mendes. Tá aqui, professor. Lucas Espada. Luiz Felipe. Luísa. Aqui. Eu, professor. Luísa tá aqui. O Luiz Felipe também tá. Tô aqui. Quem que falou outro? Luiz. Ah, Luiz, tá. Luiz tá aqui. Ok. Maria Eduarda. Eu. Ok. Maria Luísa. Michele. Murilo. Murilo José. Presente. Murilo José tá aqui. Rafaela. Ricardo. Rodrigo. Aqui, professor. O Ricardo tá aí? Então tá lá. Ricardo. Rodrigo. Ruimar. Presente. Ruimar presente, tá ali. Rian. Sabrina. Sara. Vinícius. Aqui, professor. A Sara. Sara tá aí, já coloquei presente. Sara, presente. Turma 122 agora. 122. Adriele. Amanda. Aqui. Amanda tá aqui, então tá presente, tá ali já. André. Ana Ramos. Anthony. Arthur. Arthur tá aí, parabéns, Arthur. Arthur H. Arthur Camargo Maciel, você estava na última aula, Arthur Camargo Maciel? Não, acho que não, professor. Tá certo, obrigado. Beatriz. Presente. Bernardo. Bruna. Cecília. Christopher. Daniel. Aqui, professor. Ok, Douglas. Felipe. Olha, isso estou dando presença para você na chamada, estão vendo aí na tela, né? Professor, você não Oi. colocou o meu. Oi? Você não colocou o meu, o Bruno. Ah, eu não vi você responder, Bruna. Então tá ali. Douglas, Felipe Otto, Frank, Presente. Gabriela, Presente. Gabriele, não, Gustavo. Ela não tem microfone, a Gabriele. Ok, então tá presente. Só manda a Gabriele dar uma mãozinha para mim que eu já vejo já, tá bom? Obrigado. Quem não pode responder, é só fazer a mãozinha que a gente já vê aqui, tá bom? Gustavo, Henrique, Isabela Paz, Presente. Isabela, João Mateus, Presente. João Pedro, Laura, Presente. Laura presente, Aqui. Letícia, Maria Eduarda, Mariana, Presente. Oi, tô aqui. Mariana Marques fez a mãozinha ali, então já vejo ali, tô aqui presente, tá colocando ali já, ok. Mariana Pires, Presente. Pires tá aqui já, Kenzo, Rebeca, Maiara Rebeca, Presente. ok, tá ali já, Milena, Murilo, Presente. Samuel, Stephanie, Valentina. Presente. Professor. Oi. Quem marcou pra mim? Quem que é que tá falando? Letícia. Letícia, tá, agora que eu vou
Então vai vendo, agora você respondeu. Professor Ô, Samuel. Oi, o microfone. Não marcou pra mim. O senhor marcou pra mim o Anthony. o Anthony. Então tá marcando agora, que agora que você está respondendo para mim. Você Ok? não marcou pra mim também. Maria Quem? Eduarda. Maria Eduarda. Aqui, ó, Maria Eduarda tá marcada aqui, certo? Vitor? O Vitor, os dois Vitor estão? O Zidane que tô eu aqui. Tá. O Iacem? E Isabela? Presente. Quem que falou? O Ian, você está presente? Isabela. Tá. Mais alguém? Professor Samuel. Samuel tá aqui, ó. Então tá aqui, Samuel presente. Mais alguém, gente? Não? Então vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno do 121 e 122. Abençoe a cada um deles e que o Senhor possa estar presente abençoando nessa nova semana. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado. Tchau para vocês. Até o próximo Tchau, encontro. professor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Que Deus Tchau, abençoe professor. Boa vocês. semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Professor, Vitinho mandou mensagem, ele tá sem microfone, ele tá na aula. Qual o Vitor de quem? Da 122? É o... Aham. Tá, eu depois já coloco lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beleza, Felicidades. obrigada a você.